Muito bem, pessoal, vamos agora falar sobre coisa boa, assunto light, que é o tema férias, né? Já que a Lei 8.112 é um conjunto de regras, regras jurídicas aplicáveis ao servidor público, né? Nada mais natural do que nós conhecemos as regras relacionadas a férias. Então, olha só, o que nós fizemos? Nós fomos lá nos artigos 77 e 78 da Lei 8.112 e nós sistematizamos o principal que você precisa saber a respeito do tema férias. A férias é aquele período anual em que o servidor público ele descansa e ele descansa de maneira remunerada. Muito bem. Em regra, o servidor público federal ele tem direito a 30 dias por ano de férias. Legal? 30 dias por ano. Essa é a regra geral. Vamos projetar aqui. Vejam, tanto a CLT, né, já faz isso, mas como a Lei 8.112 também faz, nos diz que é proibido levar as faltas do servidor à conta das férias. Poxa, Daldi, como assim? Tá? Como assim? O que significa isso? Olha só, imagina que você trabalhou lá todo o ano de 2020, 2021, por exemplo, e você teve lá quatro faltas. 4 faltas sem justificativa. Muito bem. Vem cá, será que a administração pode fazer a seguinte continha? Você tem 30 dias de férias, você faltou 4 dias naquele ano, então ela vai lá e desconta os 4 dias dos seus 30 de férias e você tem apenas 26 dias. Daldi, pode isso? A resposta é não, tá? A resposta é dada aqui pelo próprio legislador. Proibido levar as férias, né, levar as faltas que o servidor público incorreu à conta das férias. Bacana? Muito bem. Quando a gente disse que o servidor público tem, em regra, 30 dias por ano de férias, a gente disse que essa é uma regra geral, né? Mas que há situações específicas que o servidor pode ter ali uma quantidade de férias diferenciada, tá? Exemplo disso, pessoal, nós temos um exemplo lá na própria Lei 8.112. A Lei 8.112 traz uma situação específica em que o servidor terá 20 dias de férias por semestre. Opa, Daldi, isso é bom, eu quero para mim. É isso aí, pessoal, é uma situação específica, tá? Aplicável a servidores que trabalhem lá com raio-x ou com substância radioativa. Tá bem? Ou substância radioativa, né? Por exemplo, nós temos lá um ente público federal, que é o CNEM, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, se não me engano é isso, né? A sigla é CNEM. E há vários servidores lá desse ente público que eles trabalham submetidos a raio-x, substância radioativa. Então, o que acontece? Para preservar ali o seu corpo, a integridade física, né? A saúde daqueles servidores, o legislador entendeu por bem a cada semestre eles serem afastados durante 20 dias, ou seja, daria lá 40 por ano e não 30 dias. Bacana? Muito bem. Olha só, além disso, Daldi, eu não quero tirar férias esse ano, no ano seguinte eu quero tirar 60 dias. Pode? Pode sim, pessoal. Caso exista ali necessidade do serviço, tá? Que caso realmente a administração consinta com isso, é possível a acumulação de 2 períodos, mas esta é a acumulação máxima, tá? Então é o seguinte, né, muita gente, quando entra no serviço público, faz isso. Trabalha ali um ano, não pode tirar férias naquele primeiro ano, né? E já no segundo ano vai lá e queima 60 dias de férias, né? Faz aquela baita daquela viagem, né? Mas esse é o período máximo. Não se admite mais do que 2 acumulações, tá? Tirar 90 dias de férias ali seguido, nem pensar. Tá bem? O que mais, pessoal? Remuneração, tá? Sai de férias, não trabalha, mas recebe remuneração, e a remuneração com 1/3 a mais, tá? Esse é o adicional de férias, já comentamos anteriormente, adicional de 1/3. Recebe antes, tá? Assim como na CLT, recebe até 2 dias antes do servidor público sair de férias. O que mais? Olha só, se o servidor, né, a gente vai comentar aqui sobre o fracionamento das férias, se o servidor ele fraciona aqueles 30 dias em 2 períodos, em 3 períodos, tanto faz. Ele vai receber esse adicional de 1/3 a mais integralmente por ocasião do primeiro período. Tá? Então, uma regrinha aí para favorecer, para beneficiar o servidor.
Muito bem, são 30 dias. Preciso tirar os 30 dias ali de maneira consecutiva? A resposta é não. A Lei 8.112 ela autoriza o fracionamento da concessão em até 3 etapas, tá? Desde que exista ali, né, uma situação em que o servidor solicite e a administração autorize. Tá bem? O que mais, pessoal? Olha só, tem um detalhezinho aqui que eu já vi aparecer em provas, que é o seguinte: você entra no serviço público, tá? Você não era servidor, presta o concurso público ou é nomeado ali para um cargo de comissão, né? E você começa a trabalhar. Muito bem. No mês seguinte, você já pode usufruir as suas férias? E a resposta é não, tá? Por quê? As suas primeiras férias enquanto servidor público, você somente pode usufruí-las após trabalhar durante 12 meses. Tá? Então, para as primeiras férias, você tem que primeiro adquirir o direito, trabalhando 12 meses, para só então ter ali concedidas as férias. Né? Os períodos de férias subsequentes, aí não. Aí você não precisa necessariamente adquirir primeiro para usufruir depois. Tá bem? Olha só. E por fim, imagina só que você é exonerado, você sai ali do serviço público antes, né, de completar os seus 12 meses ou antes de usufruir as suas férias. Você terá direito a uma indenização, tá? Olha só, você terá direito a uma indenização, né, caso exista ali uma exoneração com férias não usufruídas, e essa exoneração será calculada como 1/12 por mês de exercício, né, ou fração superior a 14 dias trabalhada. Tá? E nesse caso, considera-se, né, eu vou calcular ali 1/12 se ele trabalhou durante 7 meses. Tá? 7 meses é o seu período em relação ao qual as férias não foram usufruídas. Eu multiplico isso pela remuneração do servidor para calcular essa indenização. Tá? E essa remuneração eu tomo por base a remuneração do mês em que for publicado o ato de exoneração. Legal? Então, naquele último mês, aquele último período em que o servidor trabalhar, eu pego aquela remuneração e utilizo ela para fazer a continha, para fazer aqui o cálculo dessa indenização de férias não usufruídas. Bacana? Então, isso é o principal, tá? Que tem sido cobrado em provas. Agora, a título de aprofundamento, tem uma regrinha lá no artigo 80 que nos diz situações em que a administração, amigos, ela pode interromper as férias do servidor público. É isso aí, seu chefe te liga, né? Você está lá tranquilão, de férias, né? Nem abre o e-mail, nem acessa ali o site do órgão e o seu chefe te liga e fala, né? Temos um problema aqui, volte, né? Interrompa as suas férias, tá legal? Há situações em que isso é possível, é bom, é importante a gente conhecê-las. Então, nesse sentido, a Lei 8.112 prevê, isso aqui é uma regrinha lá do artigo 80, que é possível essa interrupção das férias, tá? Mas não é em qualquer situação, mas somente nestes 5 casos aqui. Legal? Calamidade pública, tá? Imagina só, você é um servidor da área de segurança pública, da área da saúde, né? E surgiu lá o coronavírus. Tá legal? Surgiu lá o coronavírus, está de calamidade pública, né? Ninguém da área de saúde tira férias. Quem estava de férias, inclusive, é chamado agora em interrupção das férias para vir trabalhar, utilizar a sociedade, precisa daquilo, interesse público, clama por aquilo. Tá bem? O que mais? A comoção interna, né, de modo amplo, o júri, né, você atuar ali como jurado, então convocação para júri, convocação ali para o serviço militar, para o serviço eleitoral, ou de modo um pouco mais amplo, de modo mais abrangente, quando a autoridade máxima do órgão canetar, né, disser lá que existe uma necessidade de serviço que você precisa retornar. Então, de modo amplo, esse poder foi dado à autoridade máxima, tá bem? Olha só como esse tema já foi exigido em provas. Diz lá, Francisco, analista judiciário de determinado TRT, tá, em maio desse ano pretende sair de férias, haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. Muito bem, a propósito do tema e nos termos da Lei 8.112, então, ele pretende sair de férias no mês de maio. Na letra A, o examinador está dizendo que admite-se levar a conta de férias as faltas ao serviço justificadas e não justificadas. Isso aqui está errado, né? A gente comentou, não se admite levar as faltas à conta das férias.
Legal? Letra B. Francisco fará jus a 30 dias de férias. Legal, bacana. Que podem ser acumuladas, podem sim ir até o máximo de 2 períodos, né, 30 mais 30, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. É isso aí, pessoal. A letra B aqui é o nosso gabarito, né? Todas essas regras, inclusive a duração de 30 dias, é uma regra geral, né? E há situações em que a legislação específica pode trazer disposição diversa, tá? Como é o caso lá daqueles que trabalham submetidos a raio-x, substância radioativa. Bacana? Então a letra B é o nosso gabarito. Vamos rapidamente comentar aqui também as demais. Letra C. As férias não poderão ser parceladas. Errado. Podem sim até 3 períodos. D. As férias não podem ser interrompidas. Essa é a regra geral. Salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Errado, né? Não é única e exclusivamente. Né? Existem lá calamidade pública, comoção interna, júri, né? Serviço militar, serviço eleitoral. Também. Letra E, admite-se o gozo de férias antes de completar o primeiro período aquisitivo. Errado. As primeiras férias, antes você tem que trabalhar 12 meses para só então usufruí-las. Legal? E com isso a gente encerra aqui esse pequeno bloco do estudo sobre as férias.